Olá, muito boa tarde. Olha só onde a gente está. Programa Fundos Imobiliários no ar. Hoje não ao vivo. Você está assistindo esse programa no dia 14 de fevereiro de 2020, mas eu estou aqui gravando no dia 11 de fevereiro, um dia que acabou tendo uma coincidência especial que tem tudo a ver com o espaço que a gente está. Eu falo aqui do Spaces, que é uma das marcas da Regus, uma empresa de coworking, de escritórios compartilhados e que também tem tudo a ver com o mundo de fundos imobiliários. Você vai entender por quê e entender cada vez mais. É importante para a gente entender como funciona esse negócio, que é inquilino de vários fundos imobiliários, e para onde a gente tem que olhar, porque aqui eu tenho certeza que estão sendo incubadas as tendências das grandes empresas do futuro. Quem vai bater esse papo comigo, com você, é o CEO da Regus Brasil, que é o Thiago Alves. Thiago, que já esteve aqui no Infomoney, aliás, aqui não, né? Você foi ao Infomoney da primeira vez e agora eu que estou sendo muito bem recebido aqui na sua casa, no Spaces Brasil. Né? Exatamente. Então, dentro da nova economia é isso, né? O espaço compartilhado serve como escritório, ambiente de trabalho, estúdio, espaço de reunião. Né? E é um prazer recebê-los hoje aqui e falar de algo que é tão moderno, tão atual, que tenho certeza que impacta aí na vida de todo mundo que está assistindo. Isso, então. Quem está assistindo deve estar percebendo algum barulho ao fundo, o pessoal passando, é porque a gente está no meio do espaço mesmo e é compartilhado, a ideia é essa. É compartilhado, é fora da caixinha, faz parte desse conceito de economia compartilhada, né? Onde as pessoas cada dia mais compartilham as coisas hoje, né, Arthur? Você está acostumado a compartilhar o carro, compartilhar a casa de veraneio, né? Compartilhar, por exemplo, serviços de alimentação, das suas férias, as então, fotos. O mundo virou compartilhado e os espaços de trabalho hoje seguem essa grande tendência mundial de serem ambientes compartilhados em diversas empresas, diversos tipos de pessoas, diversos tipos de usuário, que é muito bacana. Cada vez mais a gente vê nos ambientes de coworking espaços diversos também, inclusivos, né? Eu acho que o tema inclusão social nos últimos anos tracionou demais nos espaços compartilhados. A gente vê cada vez mais empresas buscando mobilidade para os seus funcionários, o que eu chamo de mobilidade corporativa, que é você poder, por exemplo, diminuir o tempo que o paulistano, que o carioca, ou seja lá quem for, vai até a sua empresa e consegue trabalhar nesses espaços que são mais próximos da residência ou que estão mais bem distribuídos e com isso você ganha a hora produtiva. Então está um movimento muito bacana, acho que tem bastante coisa para a gente discutir hoje aqui. Com certeza, daqui a pouco eu vou explorar melhor o negócio coworking ou espaço compartilhado, falar bastante do relacionamento com o fundo imobiliário, mas não posso deixar de, antes de qualquer coisa, te parabenizar pela atitude, pela campanha. Hoje é dia 11, os espaços estão abertos ainda hoje, né? Estão abertos. Ontem, no dia 10 de fevereiro, para quem nos acompanha aí, né? Então foi 3 dias atrás para vocês. Todo mundo viu, do Brasil inteiro, todo Paulo mundo viu a situação de São Paulo. Debaixo de água, ninguém andava na cidade, ninguém, as duas marginais paradas. E a gente levantou com essa mesma situação. A primeira intenção foi ver como estavam nossa equipe, se elas chegaram em todas as unidades, conseguiram abrir as unidades para os clientes, etc. E segundo, a gente começou a pensar, se a gente está com dificuldade de chegar, imagina os nossos clientes e imagina quem não é o nosso cliente. Então, toda a diretoria se reuniu e a gente decidiu logo cedo ontem em abrir todos os espaços da Regus e do Spaces, o coworking, era compartilhada, para qualquer pessoa, sendo cliente ou não, que precisasse trabalhar e não tivesse como se deslocar. Então isso facilitou a vida de milhares de pessoas, Arthur. A gente estima em torno de 4 mil pessoas ontem, a gente não tem o balanço fechado ainda porque a gente não fez nenhum tipo de ativação comercial ou cadastro prévio. Foi basicamente a pessoa chegar com o CPF RG e acessar, mais por uma questão de controle de acesso mesmo, né, que é a exigência municipal. E a gente liberou, mas a gente sabe que teve um uso de milhares pelo monitoramento de banda de internet, tudo que a Regus e os Spaces fazem. Isso a gente estima que contribuiu aí bastante, tentando recuperar um pouco do prejuízo que foi bilionário para a cidade de São Paulo ontem, mas dando a oportunidade de com que profissionais autônomos, profissionais de grandes empresas, a gente teve pessoas de grandes empresas que vieram trabalhar na Regus Space porque viram um post ou no LinkedIn, ou viram um post no Instagram, ou mesmo viralizou através de grupos de WhatsApp e encontraram, né, um dos espaços. À tarde, os outros coworkings de São Paulo aderiram à campanha, que foi bem bacana também. No final, a gente tinha quase que 100 unidades abertas em São Paulo, que estavam recebendo qualquer tipo de pessoa que tinha necessidade de trabalhar e não conseguia andar. A gente acabou estendendo para hoje, porque a previsão era de chuva ainda muito pesada essa noite, apesar que eu acho que o paulistano acabou entendendo um pouco mais a logística da chuva e hoje o uso foi um pouco menor, mas continuam abertos sim até hoje. E é uma oportunidade aí de quem não conhece também, de estar vendo um pouquinho mais do que é um ambiente compartilhado. Né? Ganha todo mundo, assim, então, o espaço compartilhado e aberto numa situação de caos, de crise na cidade, né? E eu me lembro de outras campanhas. Uma que eu lembro que foi muito legal
foi uma de doação do terno. Isso, de roupa social. A gente fez uma doação para jovens irem na primeira entrevista de emprego. Na verdade é um instituto, chama Instituto Proa, é um instituto ao qual nós apoiamos, né? Somos um dos apoiadores do instituto, e os jovens da escola pública de São Paulo muitas vezes não têm uma roupa social para ir na primeira entrevista de emprego. E a gente fez uma campanha super bacana em todas as réguas do Brasil para arrecadar roupa social para jovens irem na primeira. A gente encheu 2 caminhões de roupa, para você ter uma ideia do tamanho que foi, nem sei te precisar quantos quilos ou quantas roupas são, porque foram milhares. E fizemos essa entrega, a gente ajudou algo em torno de 3.000 jovens. Imagina o impacto Proa na vida deles, né? Porque são jovens esforçados, a gente que estuda, às vezes fala inglês até melhor do que eu e tudo mais, e ele tem uma oportunidade de emprego, ele tem vergonha da roupa que ele tem para usar. E ele vai lá com uma roupa bacana. E isso foi bacana porque, por exemplo, hoje, Arthur, eu tenho 32 mil clientes na minha base ativa de clientes, e todo mês entra clientes, saem clientes e por aí vai. A gente vem crescendo, mas é uma base média de 32 mil pessoas. E você fazer ações sociais, que você consegue engajar 32 mil pessoas de 14 mil empresas diferentes, é muito difícil. Sim. Mas foi legal a aderência que os clientes tiveram. Então, assim, você pensa que o pessoal doava roupa que ele não usa mais, ou roupa que estava mal cuidada? Ao contrário, a gente teve doação até de roupa nova, pessoas que foram em shopping, que compraram ternos, compraram vestuário, bolsa, sapato novo e trouxeram para doação, exatamente com o orgulho de poder estar ajudando um jovem. Foi bem bacana, fazem 2 anos dessa ação. O ano passado a gente não precisou fazer de novo, porque na verdade tinha ainda um estoque que a gente conseguiu manter. Agora em 2020 com certeza a gente vai retomar. É uma atitude que inspira, né? E isso vai literalmente viralizando. Vamos falar de negócio. Quando você esteve lá no programa, há 2 anos atrás, eu estava querendo entender o negócio coworking, porque as empresas estavam começando a tomar espaço de fundos imobiliários, né? E era um período de crise, o mercado imobiliário com uma vacância enorme. Tá? E foi uma saída para muitos gestores de fundos, ou quem é dono de imóvel, vacância machuca. E aí chegou um pessoal com um apetite voraz de ocupar espaços. Então, naquela época, vocês conseguiram fazer contratos longos, ainda vigentes, e contratos típicos, com aluguel, né, já definido, sem variação. Como tem sido de lá para cá, 2 anos depois, a relação com fundos imobiliários? Se essa relação continua se expandindo, você continua tomando espaço de imóveis que pertencem ao fundo? E o que mudou no negócio de espaços compartilhados ou no coworking? Porque eu acho que esse perfil vem mudando também. Com certeza. Eu vou dar um passo para trás e contar um pouquinho, talvez para o pessoal refrescar a memória, o que é o mercado de coworking hoje e como ele era antes da crise, né? Na verdade, assim, o nosso grupo tem muito tempo de Brasil, são 25 anos comemorados agora em 2020 de Brasil. Então, o brasileiro já estava acostumado com essa metodologia de escritório virtual, escritório compartilhado, mas o termo coworking ainda não era algo que estava, digamos assim, na boca da população. Então, esse termo ele se democratizou mais ou menos em 2014, 2015, onde as pessoas começaram a entender o que é coworking. Hoje elas já sabem. Se eu falar para você, Arthur, um coworking de qualquer coisa, você já sabe, espaço compartilhado, pronto. Então isso é bem legal. A gente viveu aí uma transformação até de conceito do que é o coworking. Mas lá antes da crise em 2014, a gente falava que o Brasil não tinha coworking. O que tinha era 1 ou 2 players que tinham espaços compartilhados e cuja abrangência de mercado era muito pequena. Pra você ter uma ideia, nós já éramos o principal player e líder de mercado naquela época e a gente representava 0,1% do mercado imobiliário, por exemplo, em São Paulo. Era muito pequeno mesmo no mercado grande como São Paulo. É lógico que com a crise trouxe uma janela de oportunidade, principalmente de vacância imobiliária em prédios interessantes que não existiam no passado, né? De 2010 a 2013, para Regus crescer, por exemplo, era muito difícil, nos bons prédios você não tinha vacância. E o modelo de negócio é sempre via locação, a Regus não é proprietária de Não, a gente é sempre asset light, a gente não compra nenhuma unidade, isso é meio que comum na grande maioria dos coworkings, mas eu vou até mostrar uns dados para o pessoal vai gostar, depois a gente vai dar um jeito de mostrar para vocês aí também, mas só para vocês terem uma ideia, os espaços de coworking cresceram em torno de 1.000 unidades de 2016 para o finalzinho de 2019. Isso significa que foram abertos mais de um espaço de coworking por dia no Brasil nos últimos 3 anos. De todo tipo. Pequeno, aquele que, por exemplo, era um imóvel pequeno de 100 metros, 250 metros e que, como ele não estava conseguindo ser locado, ele virou um coworking, por exemplo. Espaços médios, que é o espaço de 500, 800 metros quadrados, que talvez esteja num prédio B ou C,
e que ainda assim tem um viés interessante para coworking, e os coworkings corporativos, como eu costumo chamar, né, os espaços de trabalho corporativo, onde você tem realmente os grandes players que aí vão estar nos prédios A, nos B, prédios com ar-condicionado central, prédios que têm uma infraestrutura mínima, até porque os coworkings profissionais eles oferecem um serviço além do espaço compartilhado, que são os escritórios privativos, que as empresas têm endereço fiscal, as empresas têm toda, né, uma operação ali, e que é focado realmente em grandes empresas. Eu tenho clientes hoje com 250 funcionários dentro da Regus, em uma unidade da Regus, por exemplo. Então, esse tipo de cliente, ele muitas vezes não está só buscando o compartilhado, ele não está só buscando o network, ele está buscando uma estrutura funcional que realmente ele consiga operar através daquele espaço. Por isso que a gente acaba tendo um viés de prédios maiores, né, e de espaços maiores. Mas esse crescimento todo do mercado foi muito interessante. Por quê? Porque trouxe notoriedade, trouxe visibilidade para os fundos imobiliários e para os proprietários em geral, que coworking é sim um aliado e não um concorrente. Durante muito tempo se falou que o mercado de coworking seria o que vai desromper os escritórios. E não é isso, é uma opção dentro do mercado de escritório. Os proprietários e os fundos que foram inteligentes e viram esse movimento lá atrás, acabaram até se adiantando. E hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho um grande fundo imobiliário, ao qual eu tenho 13 unidades, com o mesmo fundo. Tem outro fundo com 5 unidades. Então, fundos onde a gente começou conversando com um, hoje eu estou com 13. E está crescendo. Tem mais opção, tem mais coisa vindo aí, boas notícias para frente. E a metodologia, por exemplo, uma empresa como a nossa, a Regus, uma empresa com 25 anos de mercado, uma empresa listada na Bolsa de Londres, né? Uma empresa que todo um track record global, a gente dá muita segurança para o proprietário de que não é modinha, de que é um negócio que vem... Empresa lucrativa, com balanços públicos e tudo mais. E isso é muito bom. Então eu continuo assinando sim contratos de 10 a 15 anos, para você ter uma ideia. A gente também, eu quando entro num prédio, eu quero entrar num prédio que eu tenho certeza que aquele business vai se perdurar. Então eu faço todo um test fit. Eu faço toda uma análise de tráfego de pedestres, eu faço toda uma análise na junta comercial. Essa é uma característica do nosso negócio, porque eu tenho uma média de 200 a 400 empresas por espaço. Se for um espaço que a junta comercial não entende como sendo um imóvel passível de ter todas essas empresas, ele não serve para um espaço de coworking profissional. Ele pode servir, por exemplo, para um espaço de coworking amador, onde as empresas não são registradas, que não é o nosso caso, não é o caso do nosso cliente, nem o nosso serviço. Então a gente continua fazendo toda essa análise. Esse crescimento como um todo, ele acaba englobando tudo, desde o pequeno até o grande. Mas só para vocês terem uma ideia, e para quem quiser, depois a gente vai disponibilizar o link aqui, pessoal. É um estudo aberto, chama Censo Coworking Brasil, é uma organização que fez essa coisa. São Paulo acaba tendo a maioria dos espaços, né? Então hoje com 600 espaços de 1.400 que existem no Brasil, seguido por Rio de Janeiro e Minas, muito próximo, mas o que é legal? A gente começa a ver coworking no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, assim, mesmo estados mais remotos começam a receber esse conceito de trabalho compartilhado. Isso facilita com que a nova economia chegue nesses mercados secundários, digamos assim. Isso facilita com que fundos e o investidor em si, pessoa física ou jurídica, comece a olhar para o coworking como uma saída também para a região suburbana. Recentemente a gente publicou um estudo que foi patrocinado pela Regus no mundo inteiro. A gente teve 14 mil pessoas que responderam no Brasil de onde as pessoas gostariam de trabalhar se elas tivessem a opção de ter, por exemplo, um espaço compartilhado no subúrbio. Então, por exemplo, um exemplo simples aqui, se a pessoa tem um espaço de coworking em São Bernardo, ela não precisa se deslocar até São Paulo e ela trabalha assim em São Bernardo, desde que o espaço de coworking cumpra com todas as exigências técnicas, segurança do trabalho que a empresa matriz dele tem. Ok. E foi tão legal a resposta que a gente, na verdade, olhou a pesquisa e olhou, pô, aqui tem um business. Sim. Pra você ter uma ideia, essa pesquisa trouxe pra gente que 156 mil pessoas ou empregos novos vão ser criados através de espaços compartilhados em eixos secundários, não principais. Não estou falando de Faria Lima, Vila Olímpia, Paulista, nada disso. E quando você fala que o cara da grande empresa consegue trabalhar, assim, grandes empresas têm uma preocupação enorme com segurança da informação. Sim. Eu consigo, de um espaço compartilhado, trabalhar numa empresa tipo um Consegue. grande banco e eu estou em compliance com a SI, por exemplo. No nosso caso, né, posso falar na nossa estrutura, a gente investe tanto quanto ou até mais que as principais empresas do Brasil em infraestrutura de tecnologia de informação. Por quê? Eu nunca sei, Arthur, se quem vai alocar aquela sala é um banco ou um surfista, tem que estar preparado para o banco. Perfeito.
O banco me exige, lógico, certificação de pontos de lógica, acreditação internacional no meu data center, firewalls que sejam, né, de última tecnologia, Wi-Fi criptografado, uma série de proteções, que isso é estándar em qualquer banco, por exemplo, em qualquer empresa que mexe com ativos financeiros, não precisa ser só banco, e que a gente já implementa isso como estándar. Então, na verdade, a empresa que não tem necessidade, ela acaba se usufruindo dessa estrutura toda que a gente tem, e a empresa que realmente precisa consegue chegar e trabalhar. Tanto que eu brinco que, assim, quando tem greve de banco, eu acho que eu sou o maior buffer, o maior pulmão dos bancos no Brasil, porque onde que eles vão colocar os executivos? Que o cara possa abrir o computador e começar a trabalhar com certificação de forma que o computador dele entenda que aquela é uma rede segura, né? A gente acaba virando um pulmão bancário durante a semana de greve de banco de uma maneira muito forte. Uma outra coisa também interessante é o seguinte, os coworkings, por mais que a gente ache, eu acho que todo mundo, o pessoal que mexe, investe ou que nunca visitou um coworking, vai achar que coworking é só essa área compartilhada. Está visitando hoje, a gente vai dar uma volta, vai tirar um monte de foto depois. De mostrar. Mas, na verdade, 80% dos espaços de coworking são salas privativas. São ambientes onde cada empresa tem o seu espaço, as suas mesas, o seu controle de acesso, e ali ela consegue ter a sua privacidade, né, a sua confidencialidade. Então, por exemplo, imagina que você é um departamento de marketing de uma empresa, trabalha com criação de um produto que ninguém sabe, você não pode estar num espaço compartilhado onde pode vazar aquela informação. Opa, mas isso não quer dizer que você não pode usufruir dos benefícios do espaço compartilhado, que é você ter um escritório que você pode pagar por pessoa, é você não ter que investir para montar um escritório porque ele está pronto, é você poder alugar pelo tempo que você quiser, um mês, um dia, esse exemplo ano. De um projeto, por exemplo, né? Exatamente. O tempo do projeto, isso. E isso é bem interessante. Eu brinco com o pessoal assim que recentemente a gente ganhou uma concorrência pública para oferecer serviços de coworking para a Petrobras no Rio de Janeiro. Então imagina os requisitos de uma empresa como a Petrobras, o mercado de oil and gas como um todo, não só na parte de documentação, não só na parte de segurança de informação, até mesmo na parte de health and safety, segurança do trabalho. Então assim, os ambientes conseguem passar numa certificação dessa, acaba atendendo acho que quase todos os tipos de empresa, né? E uma coisa muito interessante também é que os espaços de coworking acabam seguindo mais ou menos a economia do local. Então, por exemplo, se você visita uma Regus na Faria Lima, dependendo do local da Faria Lima, ela é tecnologia, dependendo do outro local, ela é banco, ela é finanças. Se você vem, por exemplo, para uma Regus no Rio de Janeiro, no edifício Manchete é oil and gas, vai no Ventura é oil and gas, então isso é muito bacana. Isso vai moldando o tipo de usuário, né? Eu brinco que assim, não é todo coworking que tem a capacidade de ser um coworking de terno e gravata, né? Que eu quero dizer com isso. Você tem que se adaptar. Você está num prédio que é formal, os seus clientes são formais, muitas vezes você tem que ser formal. Você está num prédio que é mais informal, é uma pegada mais informal, você tem que ser informal, que é o caso, por exemplo, aqui do Spaces, essa marca que a gente está hoje, que é um ambiente super informal, tanto que a gente consegue ter essa gravação aqui no meio sem atrapalhar ninguém. Mas a verdade é que, assim, boa parte desse estudo, depois vocês vão ver um pouquinho mais no detalhe, traz até o tipo de usuário, né? A população que usa mora próximo do coworking ou mora em outra cidade, então 65% mora próximo. Então ainda tem 35% que está saindo de outra cidade para ir até um espaço de coworking. Olha a oportunidade que tem aqui. Nesse estudo que a gente fez, Arthur, a gente identificou que daqueles 150 mil empregos que vão ser criados em empresas operando, em empresas que vão estar em coworkings em cidades secundárias, isso vai movimentar ao longo de 10 anos algo em torno de 20 bilhões na economia brasileira. Como eu falei, a tendência está aqui dentro. A tendência é aqui. E hoje não é só uma tendência de, tudo bem, eu preciso dos benefícios, então vou ficar no coworking. A empresa que é esperta já está vendo isso. Mas o que está surgindo aqui? Isso aqui é um espaço embrionário, é inovação. Aqui estão surgindo as novas ideias. Quem já visitou um unicórnio sabe que todas essas empresas mais novas, as startups, nascem no espaço de coworking. Até o momento que ela cria tamanho para ir para um espaço próprio. Mas quando ela vai para o espaço próprio, ela vai com os conceitos do espaço compartilhado. É isso que é engraçado. Quem visita a sede, por exemplo, nosso vizinho aqui da 99, vai ver que é um grande escritório de coworking, entendeu? Mesmo sendo um prédio inteiro deles. São parceiros e nossos clientes. E tem muita empresa grande que vendo esse movimento fala, putz, eu preciso me mexer, eu preciso ficar mais próximo desse novo ar, desse novo jeito de trabalhar. Então eu preciso dividir meu escritório em squads, deixar minhas equipes mais horizontais. E em vez dele adaptar o dele, ele manda a galera para um coworking. Ele pode, por exemplo, a gente ocupa o espaço todo. Exato, a gente faz muito projeto Build to Suit para clientes que chegam, olha, eu tenho 150 pessoas, eu preciso montar isso aqui. Opa, peraí, vou montar um projeto todo customizado para você. Ou muitas vezes a empresa chega, olha, eu quero todo mundo no compartilhado mesmo, eu quero que o meu pessoal oxigene contatos, networking,
e tudo mais. Você tem toda a razão. Hoje, inovação, acho que 90% das empresas estão falando em inovação, só que é muito difícil você voltar para dentro do seu antigo escritório e falar, senta na mesma mesa, faz o que você faz antes e inova. Não dá. Então, os espaços de coworking acabam trazendo esses novos ares, acabam trazendo essa oportunidade das pessoas pensarem fora da caixa. Os espaços são desenhados para trazerem experiências fora da caixa para o usuário. Por exemplo, essa unidade a qual estamos aqui, é uma unidade que é pet friendly, então você pode trazer seu animal qualquer dia. Eu fiquei sabendo que tem um cachorrinho na recepção que se chama... Arthur. Olha só que homenagem. Né? O Arthur é um cachorro 2 Spaces, a gente adotou ele é nosso mascote. Ele era um cachorro que foi resgatado da rua, ele já foi atropelado e tudo mais. E ele recebe todo mundo, você viu, né? Ele faz parte da nossa equipe ali, ele é compartilhado. Os clientes cuidam dele, nós cuidamos dele. Ele recebe doação de todo mundo, a gente acaba doando para outras pessoas também, mas é muito legal. E a ideia era exatamente levantar essa bandeira pet friendly. Mas aqui, se eu sou um cliente e quero trazer meu animalzinho, eu posso trazer. Nesse mesmo prédio aqui, a gente tem sala de reunião lá embaixo, que é com iluminação natural. É para fazer reunião ao ar livre sem consumir energia elétrica. Exatamente para criar uma cultura nos coworkers de que é possível sim você ter uma reunião formal e ainda assim você ter uma reunião que seja ecológica. A gente tem espaço zen, você tem uma arquibancada, você tem no último andar aqui um cinema ao ar livre, com cadeiras de praia, para o cliente poder projetar à noite ali, fazer um filme com os amigos ou fazer o seu evento. Então, é tanta ativação, é tanta coisa diferente. Você tem aqui uma vez por semana comida com o chefe, vem um chefe cozinhar para os clientes. No outro dia tem café gourmet. Então, isso vai trazendo uma série de benefícios para o coworking que as grandes corporações vão ter dificuldade de implementar sozinha. Então, é muito mais fácil para ela, muitas vezes, pegar a equipe de inovação, os squads, e mandar para um coworking e já começar a usufruir isso do D0, do que ter que começar toda uma mudança de cultura. A gente sabe que cultura come estratégia no café da manhã, né? Então, Muito bom. Uma coisa que eu notei, e você já falou isso, que esse relacionamento de coworking com o fundo imobiliário está levando o fundo imobiliário para outros eixos. Sim. Onde o fundo imobiliário do escritório tinha ocupação? Na Faria Lima, na Paulista, na Vila Olímpia e tal. De repente começa a aparecer um imóvel, outro na Vila Madalena, dentro de fundo imobiliário. Opa, que história é essa? Mas isso vem muito a reboque dessa questão dos coworkings, de ir atender as pessoas, e é uma questão até de mobilidade, quer dizer, você não precisa sair de longe da sua casa e vir todo mundo para o mesmo lugar. Exatamente. Hoje, esse conceito de mobilidade corporativa é o que vai ditar os próximos 10 anos no empresariado geral, né? Nos ambientes de escritório. Por quê? Trazer todo mundo da cidade inteira para o teu escritório central para trabalhar todo mundo junto vai deixar de fazer sentido. Hoje você já tem ferramentas de colaboração online, você trabalha com um tablet, você trabalha com um celular, você já tem, todo mundo tem uma boa internet em casa, uma boa estrutura, então já deixou de fazer sentido fazer com que todo mundo perca 1 a 2 horas de deslocamento para vir até aqui. Então, cada vez mais as empresas vão procurar trazer um conceito de close to home do que home office, para aqueles funcionários que têm a possibilidade de teletrabalho, e cada vez mais o conceito de squad. E squad é basicamente você ter equipes multidisciplinares que trabalham junto, mas não necessariamente todo mundo junto. E isso é uma tendência que a gente já vinha trazendo, porque quando a gente faz esse estudo de localização, a gente olha para todos os endereços e pensa, olha, as pessoas querem trabalhar daqui? Elas querem ou elas precisam? Porque hoje elas precisam, porque é só esse eixo que é servido de transporte público, é só esse eixo que é servido de bons ativos. Então não é que as pessoas querem, elas precisam. Na hora que a gente vai para onde elas querem trabalhar e a gente começa a sair desses eixos secundários, é uma oportunidade de ouro para desenvolvedores, incorporadores, fundos imobiliários, investidores em geral, de começar a olhar para esses eixos de outra maneira. E aí você vai junto, quer dizer, você vai chegar com uma operação meio que casada para o fundo imobiliário. Eu noto que tem demanda para um bairro que hoje pouca gente investe. Você vai comprar um imóvel, eu vou assinar um contrato de 10 a 15 anos com você, tá certo? Para o fundo imobiliário tem lá um risco de falar, estou fora de um eixo, de repente esse imóvel não tem segundo uso. Só que ao mesmo tempo você toma o imóvel por longo tempo, por longo prazo, e aí casa as duas estratégias. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, e eu vou até provocar o pessoal aí do fundo imobiliário, que é o seguinte, depende se a gente quer olhar para trás ou para frente. Sim. Se a gente olhar o mercado imobiliário brasileiro, taxas de vacância, absorção líquida, absorção bruta, a gente vai estar tendencioso a olhar para o passado, como foi São Paulo, como foi o Rio de Janeiro, como foi Belo Horizonte. Se a gente quer olhar para frente, tem que olhar com novos conceitos. Por isso que eu provoco. Dentro do conceito de o que vai ser a economia no futuro, faz sentido hoje mais um prédio AAA na Faria Lima? Ou faz sentido investir, por exemplo, na Vila Leopoldina? Faz
sentido investir em Santo Amaro, faz sentido investir onde as pessoas moram. Por exemplo, hoje, qualquer imóvel que passe na nossa certificação de qualidade num eixo como de Pinheiros a Vila Olímpia, é um gol certo. É um gol certo. Vila Olímpia não, perdão, Vila Leopoldina. Com certeza. Por exemplo, quando eu pego ali o lado de lá da Marginal, Butantã, pega para cá, né, um pouquinho antes do Morumbi aqui do Guedala, é uma região que é extremamente carente de bons imóveis, e eu tenho muita demanda, porque a gente monitora isso, de pessoas que ligam e falam, olha, eu quero um escritório para 50 pessoas, mas eu quero do lado de lá da ponte. Aí você fala, não, todo o estoque está do lado de cada ponte. Não faz sentido. Então, por isso que eu queria provocar o pessoal, tem que olhar para frente. Como olhar para frente? Pesquisa. Análise de mercado, conversar com os seus clientes. Eu vejo poucos fundos imobiliários, muitas vezes, chamando os clientes para conversar. Muitas vezes você conversa com o administrador do fundo, mas você nunca tem essa ponte direta. Eu vi alguns fundos fazendo isso e eu acho que é um benefício mútuo, tanto para o investidor do fundo imobiliário, quanto para o fundo, para entender onde essas empresas querem estar. Uma coisa que eu te falo, mesmo que não seja um operador de coworking, todos os empreendimentos no futuro vão ter que ter algum tipo de pulmão flexível, lógico, para diferenciar o seu prédio. Vou te falar, há 15 dias atrás eu recebi o Leandro Busquet e a Érica Souza, são gestores da 20, e o fundo de escritório deles, um dos pilares é olhar para novos negócios, novas tendências, e se não me falha a memória, 19% dos inquilinos são coworkings, tá? Não a Regus especificamente, mas outras empresas de coworkings. Então perguntei para eles quais são os benefícios de ter um coworking como inquilino. Obviamente que eu não vou te contar qual foi a resposta, mas eu quero saber, da sua opinião, qual é o benefício para um fundo imobiliário de ter um coworking como inquilino. Bom, eu já te falo, são vários, né? Não é só a minha presença. Mas na verdade é o seguinte, primeiro que no nosso caso, né, você vai ter contratos de longo prazo. Então, se você for um fundo buscando realmente, né, essa rentabilidade de longo prazo, isso ajuda bastante, porque são contratos de 10, 15 anos. A gente já chegou a assinar contrato de 15 mais 5 mais 5, para você ter uma ideia. Segundo, que o nosso cliente, ele vem para o espaço de coworking e ele cresce. Na hora que ele cresce, ele já se acostumou com o prédio, com o endereço, com o estacionamento, ele já registrou a empresa muitas vezes naquele endereço, e na hora que ele cresce, é natural que ele vai sair do espaço de coworking, ele vai precisar de mais área. Se eu for entregar mais área para ele, eu vou alugar onde? No mesmo prédio. E se ele for crescer e quiser ficar no endereço que ele já está acostumado, ele vai ficar no mesmo prédio. Então, se o fundo imobiliário pensar, o coworking agrega valor, porque os clientes aqui são embrionários, crescem. Posso dar um exemplo aqui? Tipo a lógica de um shopping que tem lá a loja âncora e as satélites. Quer dizer, você seria um âncora para trazer... A gente é um âncora imobiliário. Uma outra vantagem, o lado inverso. Os clientes também vão precisar diminuir. E vamos falar que durante uma crise ou uma vacância alta imobiliária, muito proprietário pensa em picotar a laje. Eu tenho uma laje de 1.000 metros, não vou fazer 5 de 200 metros porque a demanda ficou pequena. Opa, é muito mais inteligente você pegar essa demanda menor num espaço de coworking e não sacrificar o seu ativo, porque quando o mercado voltar a subir, se você tiver um inquilino de 200 metros no meio de uma laje de 1.000, você já não consegue mais locar 1.000. Né? Então, esse foi um movimento que alguns fundos foram inteligentes em fazer. Uma outra vantagem, a grande maioria dos nossos contratos, ele prevê um fixo e um variável. É uma cláusula de performance com o proprietário. Até porque... Incluindo com o fundo imobiliário? Incluindo com o fundo imobiliário. Por quê? Eu quero garantir que aquele imóvel está em boas condições. Eu não vou me comprometer a um aluguel de 15 anos e aí o fundo imobiliário resolve não administrar aquele imóvel bem ou terceiriza para uma empresa que não está administrando bem. Eu quero compromisso dos proprietários, dos fundos imobiliários, de que é uma localização interessante, entendeu? Então, quando ele tem, nem que seja um pequeno componente variável, é interessante para ele. Então, se a empresa que estava no prédio reduziu e foi para uma Regus, ele ganha. Se eu enchi uma Regus, estou com ocupação alta, ele ganha. Uma outra vantagem, a gente não sobrevive só de aluguel de espaço. Tem uma série de serviços nos espaços de coworking que ele vai ganhar também, e ele não ganharia isso com o prédio. Tem um estudo bem recente de duas consultorias imobiliárias muito grandes, posso até citar o nome porque que é público, uma é a CBRE e a outra é a JLL, que apontam que em 2030, 1/3 dos imóveis vão ser flexíveis de alguma forma, seja eles operados por um grande player como nós, seja eles operados pelo próprio fundo ou pelo próprio prédio, querendo diferenciar seu prédio, seja ele operado por um grande ocupante do prédio. E você pode ser esse player que vai ajudar a dar flexibilidade. E é o que eu brinco, a nova economia está aí. É uma questão de como você vai querer entregar o seu produto para ela, mas você basicamente vai ter que entregar alguma coisa. Você me deu uma informação que eu quero explorar mais um pouquinho pelo seguinte. O fundo imobiliário ele não abre detalhes de um contrato de locação, é natural que ele faça isso.
eu não sabia, e era uma pergunta que eu tinha para te fazer, porque eu imaginava que fora do Brasil fosse assim, que tem uma cláusula de participação em resultado. Sim. Então, com alguns fundos imobiliários que você é inquilino, essa cláusula existe. A cláusula é meio que mandatória no caso da Regus, como você próprio disse, Arthur, nós somos âncora, né? Então os fundos nos procuram e o nosso modelo comercial ele prevê um aluguel tradicional e também um aluguel por performance. Certo. Exatamente porque eu quero no fundo e no proprietário um parceiro. Né? Eu vou ficar 15 anos no imóvel, eu não quero ficar 15 anos no imóvel numa relação fria. Quero ficar 15 anos no imóvel numa relação que seja boa para ambas as partes. E muitos fundos já viram vantagem em ter uma Regus. Porque senão você faz um contrato longo num preço lá embaixo, porque você subloca, evidentemente você tem que conseguir negociar bem. Vem uma fase super boa da economia, você começa a surfar lá bem e o fundo imobiliário não. Olha que coisa interessante. Eu tive uma discussão recentemente com o fundo imobiliário, onde eles pediram que eu apresentasse o nosso modelo para o board deles. Thiago, traz aqui porque eles querem te conhecer. Eu fui e apresentei. E aí uma pergunta que veio do board deles, que eu acho que o pessoal vai fazer, como é que vocês tratam a revisional? Né? Aí eu falei assim, olha, eu não tenho problema nenhum com a revisional, eu só tenho que garantir que eu estou sempre no mercado. Eu preciso estar sempre no mercado. O mercado subiu, eu tenho que subir. Porque eu vou subir o meu preço também. O mercado desceu, eu tenho que descer. O que eu não posso é estar defasado. Pagar mais barato quando deveria estar mais caro, porque aí eu estou perdendo a oportunidade de cobrar mais. Eu sou parceiro, eu não sou competidor. Então, assim, se o metro quadrado daquele prédio saiu de 70 para 100, o meu preço também tem que subir 30%. Então, não adianta eu ficar pagando 70 e achar que eu estou bonito, porque, na verdade, eu estou perdendo a oportunidade de cobrar mais. E também, se o mercado era 100 e caiu para 70, eu preciso capturar essa queda, porque senão eu posso estar caro. Então, assim, a gente tem um índice bem bacana nesses contratos, que é um índice que leva em consideração valor de mercado e conversão do negócio da Regus. Então, se a gente começa a converter mais do que devia, significa que eu estou barato. Então, opa, deixa eu acertar aqui meu preço. Perfeito. Aí eu vou e vejo o valor de mercado. Por exemplo, se o proprietário canibalizou o empreendimento dele, ficou desesperado, baixou o preço, ele mesmo baixa o valor de mercado dele, o que acontece? Opa, aí eu tenho que analisar se eu influencio isso no meu preço ou não. Muitas vezes eu não influencio, eu vou lá e falo, olha, por mais que você diminua o teu preço de 100 para 80, eu prefiro deixar a minha referência em 100, porque eu vou cobrar mais caro e como você tem uma cláusula de performance comigo, você ganha um pouco desse aqui. Então, assim, eu só preciso garantir que eu estou no mercado, nem mais nem menos no mercado. E aí, então, nessa última observação que você fez, ter um fundo imobiliário como parceiro é interessante também, porque às vezes ele é majoritário naquele prédio e ele não vai canibalizar preço. Não vai canibalizar preço e ele vai ver valor agregado em ter um relacionamento desse. Eu tenho vários fundos que nos indicam clientes. Olha, cliente X queria 100 metros nesse prédio, mas nesse prédio eu comercializo a partir só de 500. Opa! Veio o lead para a gente e ele sabe que ele está ganhando indiretamente com ele. E para ele é interessante que a Regus progrida, né? Que a Regus cresça ali. E eu acabo pegando mais áreas. Eu fiz uma expansão agora em Brasília, coisa de doido, cara. A gente saiu de um centro de 1.000 metros para 3.000 metros em 6 meses. Porque começou a gerar demanda. O mesmo proprietário, eu falei, você tem mais espaço? Tenho, me dá. Ah, não, vou precisar de mais, me dá. Então, para ele, da noite para o dia, eu virei o maior inquilino dele. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim, mas o que vai ficar de muito bacana de toda essa conversa é que quem está assistindo percebeu que ao investir em um fundo imobiliário que tem a Regus como inquilino, além de ter aquele aluguel fixo, ele está participando do negócio Regus e quanto mais isso aqui prospera e mais dá resultado, uma parte também vai chegar no bolso dele via rendimento do fundo imobiliário. Exato. E eu queria convidar todos que estão assistindo, visite um espaço de trabalho compartilhado, visite um coworking, é legal para vocês ver esse conceito de nova economia e até para ajudar a formar a opinião na hora de decidir qual fundo comprar, como comprar e saber o tipo de inquilino que está lá dentro. Cara, obrigado por mais essa, você é um excelente anfitrião. Eu espero que a gente bata esse papo mais vezes, seja lá, seja cá, porque é sempre muito bom, aprendi muito aqui. Será um prazer. Obrigado. Para você, tenho certeza que gostou tanto quanto eu. Um grande abraço, aproveite bem o seu final de semana. Sexta que vem a gente se fala.